Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, galera. Vamos chegando para a nossa prática, a nossa aula de yoga com ênfase em meditação. Oi, oi, oi. Boa noite. Oi. Tudo bom? Como estão? Espero que estejam todos bem, felizes, sãos e salvos em suas casas. Esperar mais alguns instantes e a gente começa. Olá, tudo bom? Tudo bem, Iris? Boa noite. Eu vou dar uma explicação enquanto a galera entra aí com relação à meditação, que é o seguinte, se fala muito em meditação hoje, né? Mas a meditação ela é uma parte do yoga. Então, em determinado momento da história se pegou só o exercício de concentração, de meditação em si, e se separou dessa filosofia. Mas a lógica é que toda a estrutura da prática de yoga... temos a Ju aqui de aniversário. Feliz aniversário, Ju. Parabéns, Ju. Isso é uma prática de aniversário. Então a lógica é que toda a estrutura de uma aula de yoga serve para de alguma forma treinar a nossa capacidade de concentração, para que essa concentração que a gente vai construindo com respiratórios, com técnicas corporais, com técnicas de purificação, toda essa capacidade de atenção da mente vai culminar lá no final, quando a gente realizar o exercício de meditação. Então o ponto aqui é que é muito mais fácil entrar em meditação e se aprofundar nesse exercício fazendo toda essa série de técnicas antes do que sentando e simplesmente fazendo só o exercício de meditação, entendem? Então, porque a natureza da mente é o movimento, é a agitação, é a dispersão. Então, se você simplesmente sentar e tentar só meditar, ok, vai ser proveitoso, você vai aquietar as emoções, os pensamentos e tal, mas se torna muito mais profundo quando você faz uma preparação para isso, vamos dizer assim. Oi, Magui, tudo bem? Então, quando tem... Oi, Cris, oi, Cícero, várias carinhas conhecidas aí. Então, quando se tem essa preparação prévia, o exercício de meditação se torna muito mais proveitoso. Então, aqueles 10 minutos finais, né, enfim, tempo que for, vão ser muito mais profundos do que se a gente só sentasse e fizesse o exercício de meditação sozinho. Então, é por isso que é muito legal, ok? Então, agora vocês já sabem, quando vocês ouvirem, entendam que a meditação é uma parte do yoga, não tem como separar essas duas coisas, ok? O yoga visa levar o praticante para esse estado de consciência mais profunda. Beleza? Esperar mais um pouquinho. Boa noite para Capão da Canoa, esses dias a gente estava lá. Mais alguns instantes e a gente já inicia. Acomodando-se aí no seu melhor dhyana, na sua melhor posição sentado, com as pernas cruzadas. Observando a polaridade. Então, os homens vão sentar trazendo primeiro o calcanhar esquerdo próximo à base da coluna. Chegou a tempo, Cícero, tranquilo. Boa noite, boa noite. E as mulheres vão sentar com as pernas cruzadas trazendo primeiro o calcanhar direito. Então tem uma questão do magnetismo, a forma como as polaridades do corpo do homem e da mulher são distintas. E por isso que tem uma diferença aí na posição das pernas, ok? Então vamos iniciando, eu vou silenciar os comentários aqui, 18:04, e podemos começar a nossa prática. Boa noite, vamos lá então. Então acomode-se aí com as pernas cruzadas, uma posição confortável, as mãos vão executar o Shiva Mudra. Os homens pousam o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda e as mulheres o oposto, o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita. As duas mãos descansam sobre as pernas ou os pés.
E assim buscamos utilizar esse gesto como uma chave que nos permite acesso a um estado de mais aquietamento, de mais introspecção. Perceba que ao realizar essa técnica, naturalmente nos colocamos num estado de mais receptividade em frente à transformação proposta pelo yoga. As mãos assumem um formato de cálice, simbolizando essa atitude de receptividade. E também as emoções vão se acomodando, os pensamentos vão se silenciando e o turbilhão mental que muitas vezes é experienciado ao longo do nosso dia a dia vai cessando. Vamos deixando de projetar a consciência para fora, para o mundo externo, e assim passamos a direcionar a nossa atenção para o ambiente externo, para o nosso mundo interior, para o universo pessoal, tudo aquilo que se passa da pele para dentro. Esse gesto também será utilizado ao final da nossa prática, durante o exercício de meditação. Então grave agora essa sensação, como você se sente, como está o seu corpo, como estão as suas emoções, o fluxo de pensamentos. Nós vamos comparar esse estado agora do início da aula com o do fim da prática. Então, vou deixar alguns segundos aí para você observar com mais atenção a si mesmo. As sensações físicas, as emoções, o fluxo mental. Unindo os polegares e no movimento sinuoso transmute as mãos ao Pranamudra, unindo as palmas, uma a outra e ambas à frente do peito. Esse gesto que simboliza um cumprimento mútuo entre nós. Então, apesar de estarmos distantes no espaço, estamos conectados, unidos agora neste momento pelo yoga, por essa intenção de evoluirmos, de produzir autoconhecimento, de nos tornarmos pessoas mais lúcidas, mais felizes e realizadoras através dessa filosofia. Portanto, esse gesto simboliza um cumprimento mútuo entre todos nós, todos que estão presentes nessa prática. E também marca o início formal da nossa aula. Une então o dedo polegar e indicador, transmutando as mãos ao Jnana Mudra, variação Chandra. Chandra que significa a lua, então é a variação com as palmas para baixo, pois é noite. E nós vamos passar a um primeiro pranayama, uma técnica de expansão da bioenergia através de respiratórios, que é o Kapalabhati, a respiração do sopro lento. Então consiste em inspirar lentamente e exalar com força e ruído. A exalação, ela acontece em menos de um segundo, é bem forte, bem marcada, bem ruidosa, e aqui a gente vai começar a criar mais clareza mental. Então, inspire lentamente, exale com força e ruído, mais ou menos nessa cadência. Para quem já pratica há mais tempo, a inspiração vai ser como um Radha Pranayama, respiração completa, só que um pouco mais rápida, um pouco mais curtinha do que você faria normalmente num pranayama de ciclo longo. Para quem está começando, vai pensar em projetar o abdômen para fora, fazendo com que o ar entre, e recolher o abdômen para dentro, fazendo com que o ar saia. A inspiração é silenciosa e um pouco mais lenta, e a exalação é o tempo de um piscar de olhos e é ruidosa, ok? Então, estamos criando um estado de mais atenção, de mais dinamismo, de mais clareza mental. Mais um pouco, mais alguns segundos. A cada vez que soltar o ar, para aqueles que estiverem já habituados à mecânica do Kapalabhati, vão adicionar a mentalização do corpo brilhando intensamente numa luz dourada. É como se uma
intensa redoma, luminosa e dourada agora passasse a envolver o seu corpo. Concentre-se. Mais um pouquinho. Últimos segundos. Conte aí as últimas 3 exalações. E ao finalizar, solte bem o ar, pulmões vazios, e execute Banhatraya. Então fique sem ar, pause a respiração, pulmões vazios, contrai os esfíncteres do ânus e da uretra, sugue o abdômen para dentro e para cima e pressione o queixo contra o peito. Tríplice contração. Os Banhas são as compressões de plexos e glândulas. Então essas técnicas estimulam e melhoram o funcionamento do sistema nervoso e do sistema endócrino, regulando a secreção de hormônios. Ao seu tempo, quando precisar, inspire, desfazendo a contração dos esfíncteres, a sucção do abdômen e a compressão do queixo contra o peito. Mantenha a cabeça no segmento da coluna. E vamos a um segundo pranayama, que é o Nadi Shodhana Pranayama, a respiração alternada. Quem já conhece a técnica, está familiarizado, vai realizá-la com ritmo 1-2-1-0 ou 1-4-2-0 para os alunos mais avançados. Quem está começando vai acompanhar minha descrição. Então, com o dedo médio da mão direita, obstrua a narina direita. E inspire pela esquerda. Inspire pela narina esquerda. Aí você vai fazer uma pausa com os pulmões cheios o tempo que for confortável. Busque prolongar essa retenção com ar até o limite do conforto. Quando precisar soltar o ar, troque a narina em atividade e exale pela outra, pela que estava obstruída inicialmente. Após exalar pela narina oposta, não troque, inspire de novo e agora pela mesma que tenha soltado o ar. Bem devagar a inspiração, sem ruídos, silenciosa, sutil. Uma nova pausa com os pulmões cheios. Quando precisar exalar, troque de novo e exale pela oposta. Então é bem simples. Você inspira por uma narina, faz uma pausa com ar, troca e exala pela outra. E depois repete o processo no sentido inverso. Então é só você gravar que a troca da narina em atividade acontece sempre com os pulmões cheios. Então, está com os pulmões cheios é sinal que você tem que trocar. Está com eles vazios, não, você não troca. Pulmões vazios é uma forma de dizer, porque sempre tem um volume residual, mas isso é mais pela questão didática. Então, após a exalação, após soltar o ar, você não troca. E aí eu quero que você busque prolongar bem o ciclo respiratório como um todo. Então, inspirar bem devagar, fazer uma pausa com ar prolongado enquanto for agradável e exalar também sem pressa. Quanto maior for o tempo entre uma inspiração e a seguinte, maior vai ser esse estímulo de aquietamento, de redução dos ritmos internos, de redução do metabolismo, de redução do batimento cardíaco, e aí vamos criando o ambiente adequado, ainda mais adequado para a meditação, o exercício que faremos ao fim da aula. Mas perceba que constantemente a sua atenção, a sua capacidade de foco e estabilidade emocional e mental está sendo treinada. Concentre-se. Inspiração e exalação sem ruído, sem solavancos, ou seja, o ar entra e sai de forma bem fluida, contínua, uniforme. Quem já pratica mais tempo, lembre-se que a base de qualquer pranayama é o Radha Pranayama, a respiração completa, que utiliza toda a extensão dos pulmões para respirar. A parte baixa, que corresponde a aproximadamente 60% da capacidade pulmonar, a parte média, aproximadamente 30%, e a parte alta, 10%, utilizando assim os 100% disponíveis. Últimos instantes. O Nadi Shodhana ele vai, do ponto de vista energético,
limpar as nadis, os meridianos de força, os canais energéticos por onde circula o prana, a bioenergia, a energia vital que sustenta a vida no seu corpo e que sustenta a vida no universo inteiro. Então, esse pranayama, essa técnica vai fazer com que esses canais se tornem desobstruídos e assim a energia vai fluir vai fluir de forma mais livre, que vai ter um impacto evidentemente sobre a sua saúde, mas também sobre a estabilidade das emoções, sobre a clareza e foco da mente. Então perceba que o yoga é um desenvolvimento multilateral, se é que eu posso dizer dessa forma. Vai desenvolver o seu corpo físico, mas também suas emoções, seus pensamentos, a intuição. Muito bem, realize um último ciclo do Nadi Shodhana, finalizando na próxima vez que exalar pela mesma narina que tenha iniciado. Então, provavelmente você iniciou inspirando pela esquerda. Finalize, portanto, soltando o ar pela narina esquerda também. Ao finalizar, vamos à nossa... Temos uma acompanhante para nossa aula aqui. Vamos à nossa série de técnicas corporais, a nossa série de asanas, que também, a partir do desenvolvimento da estrutura física, vão treinar concentração, estabilidade, vão também melhorar a nossa posição sentado para que o exercício de meditação ao final da aula seja mais proveitoso. Muito bem, eleve-se do chão, sem o auxílio das mãos, nós vamos girar lá para a esquerda e realizar o Dhanurdvasana, elevando o joelho direito flexionado, os dedos das mãos entrelaçados, os braços lá na linha das orelhas, mãos lá para cima, joelho direito flexionado pelo menos na altura dos quadris. Quem conseguir vai fazer como a Cris está fazendo, passando com o joelho, levando ele lá no abdômen, treinando aqui força na perna, força no abdômen e principalmente a capacidade de concentração. Olhar fixo num ponto à frente. O que vai facilitar a fixação da mente. Então a gente coloca esses asanas de equilíbrio no início da série, que é justamente para produzir uma capacidade de atenção logo de cara, muito instantânea. Instantes finais, uma última inspiração. O desafio agora vai ser fechar os olhos, para quem estiver bem estável, olhos fechados na variação Supta. Perceba como isso vai treinar ainda mais a sua mente, a sua atenção. E então, ao exalar, movimente-se e compense para o outro lado. Gire lá para a sua direita, elevando agora o joelho esquerdo flexionado. Respiração ampla, profunda. Lembre-se da seguinte regra. Movimentos para cima são feitos com inspiração, movimentos para baixo com exalação. O joelho da perna de base, da sua perna direita, bem estendido. Ok? O pé que está elevado assume o formato em ponta, conferindo um senso estético e um acabamento para a posição, evidenciando que tudo que você realiza existe um cuidado, existe uma consciência. Então, tudo que o yogi faz é com essa atenção plena, com a consciência e o pensamento fixos naquele momento, naquela atividade, seja ela qual for, seja do seu trabalho, enfim, tudo. Tudo é feito com plena concentração. Uma última inspiração, quem fechou os olhos para o outro lado, faça da mesma forma para esse, se estiver bem estável. É um desafio ainda maior para a sua capacidade de foco. Então, una os pés e passe ao Padahastasana, pés bem unidos,
E ao exalar, desça o tronco à frente. E aqui cada um vai até um ponto que for confortável. Quem consegue vai tocar com as mãos no chão. Se não consegue ainda, toca com as mãos nos joelhos ou nas pernas. O importante é que você sinta que está ampliando os seus limites físicos, que está treinando a sua capacidade de foco. E aqui aplique a localização da consciência. Essa regra que nos ensina a pensar na região mais exigida pelo asana. Então, essa é uma técnica de alongamento, essencialmente. Só que cada um vai sentir em algum lugar, em um local diferente. Pode ser na parte posterior das pernas, nas coxas, na lombar, na cervical, no pescoço, enfim. Você vai identificar no seu corpo qual região precisa soltar mais e vai pensar nela, vai concentrar a sua atenção neste local. E assim melhorar a execução do asana, já que para onde o pensamento vai, a energia, o prana vai. Então perceba que onde você coloca a sua atenção, aquilo se desenvolve. Isso é no yoga, isso é na vida. Aonde está a sua mente, onde está o seu foco, está a sua energia. E isso vai se desenvolver. Então, saiba escolher aonde colocar a sua atenção. Estamos utilizando aqui o corpo como um meio, ele não é um fim em si, ele é um meio para a gente produzir mais foco, para a gente se desenvolver emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Comece a aplicar mais força, então esse asana é uma permanência um pouco mais longa. Segure com as mãos nas pernas ou nos tornozelos e passe a puxar o tronco, aproximando a testa dos joelhos. Na próxima vez que soltar o ar, lembre-se, é um movimento para baixo, então na próxima vez que exalar, dê a máxima anteflexão. Aproxime ao máximo a testa dos joelhos, o abdômen das coxas. E ao inspirar de novo, vai Utkassana, pontinha dos pés no chão, flexionando os joelhos, coxas paralelas ao solo e o olhar fixo num ponto lá na frente, praticamente sentando sobre os calcanhares. Também um asana de equilíbrio agora sobre os dois pés. Assim que estabilizar, perceber que pode dar um passo adiante, olhos fechados. É importante que você sempre busque melhorar. Então, uma das normas do código de ética do yoga é o tapas, que é a autossuperação. Nos ensina que o yogi coloca esse empenho para fazer-se melhor a todo momento, a todo instante. Então, vamos percebendo que a prática de yoga é como se fosse um laboratório. Nós nos transformamos dentro da prática, nos colocamos em diferentes situações, diferentes exigências, em vários níveis, e isso vai ser levado para o nosso dia a dia. E essa é a ideia, que seja um processo que se retroalimente. O que você aprende na vida leva para o yoga, o que aprende no yoga leva para a vida. Toque então com os joelhos no chão, afastando os joelhos. Cris, eu acho que vai ter que chegar um pouquinho mais para trás. E nós vamos executar o Mayurasana, que é um asana de força e também uma técnica de purificação, já que gera uma pressão nos órgãos da região do abdômen e assim estimula o sistema digestivo. Então meça aí uns 2 palmos à frente dessa linha dos joelhos afastados. Apoie as mãos no chão, você vai flexionar os cotovelos e pensar em apoiar o abdômen sobre os cotovelos flexionados. Os antebraços vão ficar perpendiculares ao chão. E aí você vai... Oi? Aparece, Aí você vai começar a projetar o peso para frente. A ideia é que com o tempo você consiga tirar o apoio dos joelhos e estender os joelhos lá para trás, como a Cris está fazendo. Mas vá sem pressa. O primeiro passo é achar esse ponto em que o abdômen fique apoiado sobre os cotovelos flexionados. Mesmo que os joelhos ainda estejam no chão, já vai ter uma pressão aqui.
já vai ter uma pressão dos cotovelos sobre o abdômen e vai ter essa função de dinamizar o sistema digestivo. Podemos retornar e girar aqui para frente. Quem quiser aprender mais detalhes esse Mayurasana, tem nos destaques ainda. Tem um tutorial lá nos nossos destaques. E aí você vai elevar o tronco. Isso, elevar os quadris, Viparita Parighasana, afastar o joelho, afastar o pé esquerdo e o joelho direito flexionado. Um ponto importante é alinhar bem a ponta do pé, o hálux, lá, o dedo maior do pé ao joelho, ok? Quadris, coxa e tronco na mesma linha. Inspire elevando os braços e desça para a sua direita. No Viparita Parighasana. Isso. Força no abdômen, força nas costas, um asana que exige bastante, não só mobilidade da coluna, mas também força nessa musculatura do tronco para sustentar essa tração. Então, a permanência aqui vai ser um pouco mais curta, só 10 minutos. Tô brincando. Vai ser um pouquinho mais curta. Então já vá descendo mais o tronco lateralmente, aproximando as costelas da coxa. Uma última inspiração, solte o ar e chegue lá no ponto máximo, desça bem lateralmente. E aí já toque com a mão direita no chão. A mão direita vai tocar no chão e o pé direito vem por cima do esquerdo. Viparita Bahupadasana. Isso, mão direita no solo, planta do pé esquerdo apoiado lá e o pé direito por cima. Como desafio, você vai flexionar o joelho da perna que está por baixo, trazer o joelho lá em direção ao peito, ok? Se ainda assim estiver fácil, o desafio maior ainda é segurar com a mão esquerda no pé direito e fazer como a Cris está fazendo, tentar estender o joelho direito. Trabalhando não só a força aqui, mas também bastante alongamento. Instantes finais, uma última inspiração, segura, sorriso no rosto, o sorriso torna tudo muito mais fácil e retorna. Muito bem, vamos compensar essa mesma série desses dois asanas para o outro lado. Então agora é o joelho esquerdo, que fica flexionado. O calcanhar esquerdo, o calcanhar do joelho que está no chão, pode ficar bem alinhado à coxa. E o pé direito apoiado lá. Eleva os braços, inspirando, e quando exalar, Viparita Parighasana, flexão da coluna para a sua esquerda agora. O joelho esquerdo bem apoiado no chão e o pé direito afastado. Inspiração ampla, fluida. Lembre-se que se você deixa a sua respiração se alterar, o seu estado interno também se altera. A respiração ela está diretamente conectada com a nossa dinâmica emocional, mental, por isso é muito importante que você aprenda a forma correta de respirar e utilize essa ferramenta, essa chave, é realmente uma chave para muitas mudanças na sua vida. É importante que você aprenda a forma correta de respirar e utilize essa potencialidade que você já tem em você. Solte o ar e chegue no ponto máximo, aproximando as costelas da coxa, desça bem lateralmente. E aí a mão esquerda já vai tocar no pé, o joelho que estava no chão vai ser estendido e o dorso do pé esquerdo vai apoiar sobre a planta, sobre o dorso do pé direito. É um Viparita Bahupadasana. Bahu que significa ombro. Então essa é a variação mais simples. Aqui, como um desafio, flexione o joelho, trazendo a coxa lá em direção ao peito, solicitando bastante a musculatura do abdômen. Como um desafio maior ainda, mão direita segura no pé esquerdo e o joelho vai estendendo. E aqui cada um vai estender até onde o seu alongamento permitir, tá? É evidente que o instrutor, por fazer isso várias vezes no dia, ele vai demonstrar numa variação mais adiantada, mas aí cada um vai estender o joelho até onde der, tá, galera? Não é para pirar com isso também, cada um vai no seu limite aí. Muito bem, retornando,
Ustrasana, a gente vai apoiar novamente os joelhos no chão, afastados, como a gente fez antes. A diferença é que aqui a gente vai fazer uma flexão da coluna para trás. Então, joelhos afastados, mãos nos calcanhares, projete os quadris para frente, glúteos contraídos, o peito se abre, os ombros giram para trás. Pescoço solto, faça pausas com os pulmões cheios. Glúteos contraídos o tempo inteiro, porque é para proteger a lombar. Os quadris vão lá para frente, o peito se abre bem. Na próxima vez que inspirar, chegue no ponto máximo, essa flexão da coluna para trás. E ao exalar, retorne. Nós vamos passar as pernas para frente, sentando no chão. Joelhos estendidos. E aqui vamos a uma torção da coluna. Então a mão esquerda vai segurar lá no joelho, no pé direito. No tornozelo, na perna, no tornozelo ou no pé, onde você alcançar, ok? Então, mão esquerda no pé direito. Inspire elevando a perna e torça lá para a sua direita agora. Coluna bem tracionada e sobre essa tração, a torção. Então, exige uma certa força aqui das costas, do abdômen, para manter a coluna tracionada e ainda mobilizando nesse sentido de torcer o tronco. Esse exercício de manter essa tração da coluna é muito útil também para quem fica bastante tempo trabalhando sentado no computador ou trabalha em pé mesmo e acaba cansando essa musculatura. Então esse reforço vai melhorar isso, ok? Use essa alavanca dos braços para torcer mais. Vai girando como se quisesse voltar o tórax aqui para frente. O ombro direito vai mais para trás, o esquerdo vai mais para frente. Não deixa os quadris desencaixarem, então deixa os quadris bem alinhados. Na próxima vez que exalar, torça ao máximo. E ao inspirar, retorne. Afaste os pés voltando-se aqui para frente. E aqui nós vamos realizar uma técnica de força. Então, vai tocar com uma das mãos no chão, na frente, e a outra vem atrás. Tanto faz qual que a gente vai compensar, tá? E aqui, então, pode ser com as palmas das mãos ou as pontas dos dedos. Os pés bem afastados, uma mão na frente, outra atrás. E a gente vai elevar os quadris, tirar o apoio dos glúteos do chão e tentar também tirar, se for possível, tirar um dos pés. Se for possível, ainda tira os dois, como a Cris está fazendo, ficar no ar mesmo. Por último, tira as mãos. Por último, tira as mãos. Não, isso é impossível para nós. Então, uma mão na trás e uma na frente, eleva os quadris, tá? Força lá na musculatura profunda do abdômen. Depois inverte. Volta, inverte a posição das mãos. Vamos lá, treinar força nas pernas e no abdômen. E sobe os quadris, tira o apoio dos glúteos do chão, tira um dos pés, se for possível, tira os dois. Sustenta o peso lá não é fácil. Tira o peso, sustenta o peso lá, só lá nas mãos. Uma última tentativa aí. A Cris está me odiando nesse momento. Muito bem. Gira lá para a direita e vamos compensar a torção da coluna. Então desce o tronco, a mão direita segura na perna ou no tornozelo ou no pé esquerdo e aí vem lá de baixo, ó, eleva o pé esquerdo, traciona e só depois dessa tração torce. Torce lá para a sua esquerda agora. Respiração ampla, profunda. O avanço nas torções acontece soltando o ar. É isso que é mais biológico.
Então é como se torcêssemos uma esponja com água. Quando isso acontece, a água sai. Então aqui a lógica é a mesma. Quando a gente torce o tronco, o ar deve sair. Então quando você perceber que pode avançar na torção, pode solicitar mais, faça isso soltando o ar. Uma última inspiração. Dê a máxima torção agora quando exalar. Muito bem. E daqui nós vamos retornar inspirando e vamos para o último asana da nossa série, que é um Dvapada Merudandasana. Então a gente vai deitar no chão. Manter os pés unidos, cerrando os punhos, braços para frente. Eleve o peito agora, tirando o apoio dos ombros do chão, tirando a cabeça também, abdômen firme. E aqui a gente vai flexionar os dois joelhos e trazer a testa em direção aos joelhos e os joelhos em direção à testa, ou seja, reduzir essa distância. Força lá no abdômen, força, força, força. Esforço final, galera. Tem que sentir o abdômen queimando. Vai subindo, vai subindo. Um pouco mais, segura. Um estímulo sobre o Manipura Chakra, que está ali na boca do estômago, no plexo solar, está justamente associado no corpo físico à digestão e no nível emocional e mental a autossuperação, a determinação, essa capacidade de nos mantermos firmes em frente a obstáculos. Exalando, retorne, estenda os joelhos, descanse em Shavasana. Regularize o ritmo respiratório. Perceba o seu estado interno até este momento, a energia fluindo com mais intensidade pelo seu corpo. Então, vamos passar para a invertida. Como já estamos numa posição deitado, a invertida de hoje vai ser sobre os ombros. Então a gente vai variando. Em algumas lives a gente ensina a variação sobre a cabeça. Então quem já viu antes pode treinar. E o Grivasana, que é o preparatório da invertida sobre a cabeça, que é o Sirshasana. Quem está começando, está fazendo a sua primeira aula aí, vai fazer como a Cris vai demonstrar, elevando as pernas, segurando, tirando o apoio dos glúteos do chão e segurando com as mãos na lombar, tentando deixar o corpo bem verticalizado. Então, uma série completa, uma série balanceada de asanas no Swastika Yoga. Tem técnicas em pé, sentado e deitado, e invertida. E tem também, de um outro ponto de vista, a movimentação da coluna para frente, para trás, para os lados e torção. Criando uma coluna aí bem flexível, bem móvel, o que é importante também para sustentar o impulso evolutivo nos estágios mais avançados do yoga, que acontece com o despertamento de uma energia denominada Kundalini, energia essa que está adormecida na base da coluna, no estado potencial, como uma usina de força. Ela desperta uma série de potencialidades no ser humano. E os estados mais avançados de consciência, aos quais o yoga se propõe, fazem uso do despertamento dessa energia. Por isso é importante que a coluna esteja bem móvel, bem flexível, bem forte. Sustente a invertida mais alguns instantes. Lembre-se da regra de segurança, esforce-se sem forçar. Então, aceleração cardíaca, suor em excesso,
desconforto, enfim, são sinais do seu corpo para você ser mais moderado. Tudo que é feito durante a nossa prática tem que ser feito de forma agradável. É evidente que tem uma parcela de empenho, uma parcela de esforço para a evolução, mas isso tem que também ser pautado pelo conforto, por esse atributo que é muito importante. Já que a tendência é que quando existe conforto a gente queira repetir, voltar para aquela situação. E tudo tem que ser feito de forma agradável. Muito bem, vamos retornar na invertida lentamente, ó. Retorno lento, usando bem a força do abdômen. Então, palmas das mãos no chão. Isso para quem está sobre os ombros. Quem está sobre a cabeça pode ficar mais um pouco. Palmas das mãos no chão, vai usando a força do abdômen para retornar, colocando vértebra por vértebra de volta no chão. Os joelhos estendidos. E a compensação que hoje vai ser feita num chakrasana. Então, os pés afastados, as mãos ao lado das orelhas, mas a um certo afastamento, e a projeção dos quadris do tronco para cima, glúteos bem contraídos. Quem está sobre a cabeça vai retornar a partir de agora, descansar com o tronco baixo, como você já aprendeu aí em outras aulas, que é o descanso da invertida sobre a cabeça. Quem está no chakrasana pode retornar, amém? Abraçar os joelhos, apoiando bem a lombar no chão, descansando essa região. Então, deite-se no chão, os pés afastados. Sugestão é colocar um agasalho, porque normalmente nessa parte da prática a temperatura do corpo ela diminui. Quem está no frio. Quem estiver no frio, né? Quem está em lugares que é verão o ano inteiro não precisa disso. Então, os pés afastados, as palmas das mãos voltadas para cima, os olhos fechados, garantindo que essa posição na qual você se encontra agora é a mais confortável que você pode assumir. Vamos ao Yoga Nidra, técnica de descontração. Vamos assimilar os efeitos do que realizamos até aqui. Para isso, mantenha-se lúcido e desperto, ouvindo tudo o que eu digo e filtrando somente o que você achar necessário. A respiração se torna superficial, quase que imperceptível. E o corpo vai se soltando no chão. Perceba a força de atração da Terra. Perceba a ação da gravidade sobre o seu corpo. Utilizemos a gravidade como um fator de descontração. A sensação agora é de que de repente a gravidade se multiplicou. E sentimos o corpo pesando, afundando no chão macio. Mentalize uma névoa branca, muito sutil e de temperatura agradável, penetrando gentilmente pelas plantas dos pés. E por onde essa névoa branca passa e toca, ela descontrai, desde as camadas mais superficiais até as mais profundas do seu corpo. Descontraindo as plantas dos pés, os dedos, o dorso dos pés, os calcanhares e os tornozelos. Note então que essa névoa branca avança, soltando as pernas, os joelhos, afrouxando as coxas, descontraindo os quadris, a região do ventre, os órgãos genitais e os glúteos. Sinta então toda a parte inferior do corpo, as pernas para baixo, bem soltinhas, bem descansadas no chão.
Essa névoa branca avança, agora envolvendo o abdômen, descontraindo os músculos e órgãos dessa região, soltando o diafragma, o tórax, envolvendo o coração, fazendo com que ele bata devagar e lentamente. Perceba então como essa névoa branca envolve as costas, fazendo com que as costas se acomodem ainda mais no chão, dissolvendo tensões, desatando nós. E, enfim, agora são os ombros que são banhados, envoltos por essa descontração, bem como os braços, cotovelos, antebraços e mãos. E finalmente percebemos essa névoa branca chegando até o pescoço, envolvendo os maxilares, os lábios e a língua, soltando as narinas, as faces, descontraindo globos e músculos oculares, pálpebras, sobrancelhas, a testa sem rugas, o couro cabeludo e as orelhas. Perceba todo o corpo absolutamente envolto por essa névoa branca. E a sensação agora é de que você é constituído dessa tônica, dessa névoa branca. Tamanha é a leveza que você sente neste momento. Então é como se a gravidade tivesse o seu sentido invertido e percebemos o corpo leve, sutil, como se flutuasse no ar. Entregue-se a essa descontração. Neste ponto, suas maiores qualidades e virtudes são potencializadas. E hábitos menos aconselháveis passam a ser eliminados. Características como amor, compaixão, afeto, amizade, carinho, generosidade, honestidade, sinceridade, e todos aqueles atributos que são aconselháveis a um ser humano desenvolver agora são reforçados em sua personalidade. Visualize então à sua frente uma tela de cinema e imagine que se projeta nessa tela de cinema um sonho, um objetivo que você tenha para o curto ou médio prazo. É como se assistisse a um filme. E esse filme é nítido. Tem riqueza de detalhes, cores, formas e sons. Reforce essa mentalização. Permaneça mais alguns instantes mentalizando, criando esse molde, esse arquétipo mental para alcançar os seus objetivos, para realizar no plano físico aquilo que você está realizando agora no plano das ideias. E mantenha-se também descontraindo e desfrutando desse exercício. Dentro de alguns instantes eu irei lhe chamar para retornar pelos 5 sentidos, do mais sutil ao mais denso. Portanto, prepare-se. Vamos iniciar o retorno dessa descontração ouvindo melhor os sons, a minha voz, a música.
Faça uma inspiração ampla e profunda, percebendo o perfume no ar. Movimente a língua e os lábios, sentindo o gosto na boca. Abra os olhos enxergando. E por fim, dê movimento ao seu corpo, espreguiçando-se, suspirando, bocejando, sorrindo, realizando qualquer movimento que lhe seja agradável e natural para o seu retorno gradual e efetivo. Em seguida, sente-se com as pernas cruzadas, a mesma posição que executamos no início da aula e o mesmo gesto, o Shiva Mudra. Os homens trazem o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda e as mulheres o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita. Os olhos fechados para realizarmos agora o coroamento da nossa aula, o Samyama. Técnica de concentração, meditação e estados mais avançados de consciência. Se você já tem um treinamento habitual de meditação, utilize-o como sugestão. Concentre-se na imagem de um ponto luminoso, dourado, entre as sobrancelhas. Então você vai levar a atenção para o intercílio, para a região entre as sobrancelhas e visualizar, mentalizar nessa região uma pérola de luz dourada, um ponto luminoso, utilizando essa imagem como seu objeto de concentração. Se o pensamento dispersar, não tem problema, será muito natural. Neste momento, assim que perceber que dispersou, você já não está mais em dispersão. E então traga a atenção, a mente de volta ao exercício, gentilmente, sem discutir com a mente, sem gerar uma tensão ou um conflito. Concentre-se, concentre-se.
Finalize o seu treinamento de meditação, mantendo os olhos fechados por alguns instantes, comparando o seu estado interno, as sensações físicas, emocionais e mentais agora aqui, com relação ao momento em que iniciamos a nossa aula. A estabilidade, a clareza e o foco que desenvolvemos com as técnicas. Então, abra os olhos, transmute as mãos do Shiva para o Pranamudra e encerramos também a nossa aula cumprimentando-nos com o nome do nosso yoga, Swastika. Muito bem, galera. Uma pergunta aqui da Sandra. As aulas são sempre nas sextas às 18. Essas aulas elas ficam salvas e a gente está jogando elas lá pro YouTube da casa. Então se você colocar lá Casa Rio Branco no YouTube, tem várias aulas lá já para você fazer, aulas abertas. Então inscrevam-se lá no nosso canal e a gente está colocando, deixando salvas essas lives do Insta lá também, mas tem outras aulas ainda. Obrigado, galera. Deixa eu dar um oi para as pessoas aqui. Oi, tudo bem? Oi, Ju. Saudades. Oi, Daisy, que bom que tu gostou. Fico feliz, apareça. Vamos te esperar na próxima. Valeu, Cícero. Obrigado, galera. Bom finde. Obrigado. Ficamos felizes. Vou virar a câmera para a Cris aqui de novo. Um ótimo final de semana para todos. Divulguem aí para os amigos, para quem vocês acham que pode curtir as nossas práticas. Quem está precisando desenvolver uma concentração, aí um foco, dar uma reduzida no ritmo. Beleza? Para nós é muito importante essa divulgação. Postar foto, marcar a casa. Então a gente sempre pede para ajudar o nosso trabalho a chegar em mais pessoas, tá bem? Um grande beijo no coração de todos e um ótimo final de semana. Beijo. Obrigado pelo carinho. Beijos. Até sexta.